Esse é mais um daqueles vídeos para quem gosta de saber o porquê das coisas. Nesse caso, o porquê que se aterra o negativo e não o positivo. E o que aconteceria se o positivo fosse aterrado no lugar do negativo. Apesar de parecer um conhecimento de pouca utilidade, eu prometo para você que não. É um conteúdo muito importante, mas que eu estou trazendo de uma maneira um pouquinho diferente para deixar menos chato. Se eu te falasse que eu ia ensinar a diferença entre o positivo e o negativo, muita gente nem iria abrir o vídeo. Mas então vamos lá, sem enrolação. A primeira coisa que deve ser levada em consideração para fazer essa análise é o contexto. Quem tem carro velho sabe que de vez em quando tem que estar mexendo em alguma coisa, e uma vez consertando o meu, quando eu fui tirar o positivo do contato da bateria, eu acabei encostando a chave na lataria. Como dá para imaginar, com o negativo conectado em vários pontos da carcaça, e eu conectando também o positivo através da chave, acabei encostando no polo positivo e na carcaça, eu fechei um curto-circuito e literalmente abri um buraco na lataria do carro. Nesse contexto, com o negativo conectado na carcaça, que é o aterramento, se eu aterrar o positivo também, eu vou fechar um curto e vou ter o mesmo resultado que eu tive quando eu abri um buraco na lataria do meu carro. Inclusive, por isso que é uma boa prática desconectar primeiro o negativo e depois o positivo. Acabei aprendendo tarde demais. Mas nossa análise vai ser em outro contexto. Vamos considerar que o positivo vai ser aterrado e o negativo vai ser chaveado. O positivo vai ser o comum, vai estar conectado direto em todos os equipamentos do carro, todos os dispositivos, enquanto que o negativo vai para a chave de seta, para a chave de farol, para a chave da ignição. E nesse caso, então, o que mudaria? Se seu carro fosse projetado para trabalhar dessa maneira, com um positivo aterrado, por incrível que pareça, nada mudaria. E você vai entender isso melhor quando perceber que não existe praticamente diferença entre positivo e negativo. Imagina um trenzinho de brinquedo, desses que já vem com um trilho. A direção do movimento quem vai determinar é o próprio trilho, mas você consegue movimentar em dois sentidos, para um lado e para o outro, ou para frente e para trás. Se você empurrar o trem para frente, vai estar fazendo força em um sentido. Se você puxar o trem para trás, vai estar fazendo força no sentido oposto. Mas presta atenção no fato de que a força que vai estar sendo exercida é a mesma, só vai mudar o sentido. Se for da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, o esforço que você vai ter que fazer é o mesmo e o resultado vai ser o mesmo também, mudando somente o sentido do deslocamento do trem. Na elétrica, a força aplicada para gerar o movimento é a tensão, a voltagem. A corrente elétrica é representada pelo trem. E o condutor é representado pelo trilho, que vai dar a direção para que essa corrente elétrica possa circular. O positivo e o negativo eles estão aí somente para determinar em que sentido que vai acontecer o fluxo de elétrons, se num sentido ou se no outro. É como se eu determinasse que a força que eu vou fazer para movimentar o trem da esquerda para a direita é positiva e se eu movimentar da direita para a esquerda é uma força negativa. Você não vai estar fazendo, na prática, uma força negativa. É só uma força no sentido contrário. E a mesma coisa acontece com positivo e negativo. Eles não fazem uma força negativa. Na verdade, eles vão estar fazendo uma força para gerar um fluxo de elétrons, porém no sentido contrário. Na bateria do carro, enquanto que um dos polos vai empurrar a corrente elétrica, o outro vai puxar a corrente elétrica. Isso entre aspas, Toda energia que circula pelo carro, ela precisa sair de um dos polos da bateria, vai circular e vai voltar pelo outro polo da bateria. E se você inverter o positivo pelo negativo, desde que seu carro esteja preparado para isso, a única coisa que vai acontecer é mudar o fluxo, o sentido do fluxo de elétrons no seu carro. Do ponto de vista da segurança contra choque, contra curto-circuito, não muda absolutamente nada se você tiver o positivo ou o negativo conectado na carcaça do carro, tiver aterrado no carro. Tanto o positivo quanto o negativo têm exatamente o mesmo potencial de iniciar uma corrente elétrica, de manter uma corrente elétrica. Um não tem mais força que o outro. Positivo e negativo têm a mesma força, o que vai mudar é o sentido da corrente. Só não confunda negativo com neutro, São coisas diferentes. Para a chave de seta, para o contato da chave de seta, o contato da chave do farol, o contato da ignição, não muda nada também se você estiver chaveando o negativo no lugar do positivo. Em relação ao porquê dos fabricantes de automóveis utilizarem o negativo, todos eles utilizam o negativo aterrado na carcaça, provavelmente é por conta de convenção. Alguém começou a utilizar e os outros também optaram por utilizar, e ainda bem que é assim, Isso perdura até hoje, e ainda bem que é assim porque facilita para os fabricantes de peça, facilita para quem dá manutenção também, não precisa ficar observando esse tipo de coisa. Então, que bom que é dessa maneira, e o porquê? Provavelmente convenção. Alguém começou a fazer dessa maneira e os outros seguiram esse mesmo exemplo. E apesar de mudar somente o fluxo da corrente, não inverta no seu carro positivo pelo negativo. Os outros equipamentos que tem dentro do carro
eles não estão preparados para receber o positivo por aquele cabo que está conectado na carcaça. Boa parte dos equipamentos teria que ser alterado o esquema de ligação deles para poder trabalhar dessa maneira. É possível sim fazer, mas desde que seu carro seja construído já dessa maneira, né? Se você quiser alterar, vai dar muito trabalho, não tem o menor sentido fazer esse tipo de alteração. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixa o like, comenta alguma coisa, se inscreve, ativa o sino de notificações. Para você é de graça, mas para mim é o que permite continuar gravando conteúdo aqui para o canal.